Fala, minha tripulação, eu cheguei para mais um episódio do De Cara com o CEO, o seu podcast que fala sobre empreendedorismo, te conecta com o mundo dos negócios, traz histórias inspiradoras, insights poderosos e importantes para a sua vida, conta histórias inspiradoras, gente, histórias fantásticas de gente real que passa por aqui, sobretudo traz a trajetória de grandes personalidades da Bahia, do Brasil, na área do empreendedorismo. Então, chega para cá, se nesse momento você está fazendo alguma coisa, para tudo que você está fazendo agora, para tudo, se conecta com a gente, de verdade, preste atenção, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante com o episódio de hoje. Antes da gente decolar, tripulação, hora do checklist. Então, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve agora. Se inscreveu? Tô aqui esperando. Se inscreve agora no canal. Deixa seu like no vídeo, porque sabe que o like é poderoso, porque o conteúdo é poderoso. Compartilha com geral. Ativa as notificações. Bate lá no sininho para você ver toda hora que tiver uma novidade aqui no nosso podcast, porque agora a gente vai começar esse episódio com tudo e eu vou aqui para minha pesca de sempre. Nosso convidado aqui de hoje, formado em engenharia, gestor e especialista em gestão para lojas de materiais de construção. Possui experiência na indústria alimentícia, além de ser mentor e conselheiro de empresas. Na sua trajetória também está a incrível marca de ter gerenciado mais de centenas de colaboradores diretos e empresas que faturam até 180 milhões por ano. Não está aqui na pesca, mas entre as diversas atividades que esse cara desenvolve, ainda encontra aí um tempinho para estar toda segunda-feira na Rádio CBN, no comando do programa Axé Business. Chega para cá, Vitor Novaes, hoje você está de cara com o senhor, meu irmão. Maravilha, muito obrigado pelo convite, meu amigo Magno. Fico honrado, feliz de estar falando de negócios, do business em si, falando de empreendedorismo, falando na nossa terra, na Bahia. A gente falava um pouco aí nos bastidores sobre esse movimento aqui. Tem muita gente legal, muita gente bacana. É verdade. Num cenário que não para de crescer, que é rico em oportunidades, e espero poder contribuir aqui com a galera, passar um pouquinho da minha experiência. Já está contribuindo, só o fato de você estar aqui, com certeza vai ter muita gente em casa aprendendo coisas bacanas, coisas legais. Olha, vai ter muito ensinamento aqui hoje, então se você tem tempo aí, além de encher a caneca, pega um papelzinho e uma caneta, porque hoje, como a gente fala aqui na Bahia, o pau vai torar, vai ser importante o que vai acontecer aqui. Vamos começar com tudo? Joga duro. Então vamos lá, vamos começar contando para a galera que está em casa, que quer conhecer o Vitor melhor, como é que surgiu a engenharia na sua vida, né? Foi um desejo de criança, foi uma herança familiar, houve um incentivo de alguém da família, foi uma decisão mais madura, mais na frente, como é que surgiu essa engenharia e traz um pouquinho também da sua trajetória de vida, né? Até você começar a empreender e se tornar gestor, né, que é o que você faz hoje, especialista em lojas de material de construção. Conta pra gente, Vitor. Vamos lá, galera. Vitor Novaes, na verdade, minha história com o empreendedorismo, ele vem ali como hobby, né, do lado do Batman. Por que eu falo isso? Meu pai, ele foi o grande empreendedor, meu pai foi bancário, trabalhou 27 anos com banco, mas sempre teve o espírito empreendedor, uma vontade de empreender muito forte. Começou fazendo construções, virou um dos caras ali que começou esse movimento ali na região de Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, construiu condomínios, diversas casas e perdurou durante um bom tempo paralelamente ao banco. Isso aí já nasceu o desejo da engenharia porque os negócios da família começaram a fluir a partir disso. Cerca dos meus 15 anos eu fui estudar fora do Brasil, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural. Morei fora e quando retornei meu pai tinha fundado a nossa loja de material de construção e tocava paralelamente também as construções. Aí eu já estava dentro dos negócios, né? Aí já cheguei trabalhando em varejo de material de construção, entrando em depósito, entrando em obra. Não sei se pode falar, mas naquela época a gente dirigia sem carteira. Né? Leve, conta tudo aí. Naquela época, meu amigo, eu pegava uma caminhonete, levava o material de uma obra e ia para outra. Era uma verdadeira agonia, mas isso, a gente não pensa isso nos dias de hoje, naquele tempo. Era só intuito de ajudar, de participar, de estar junto. Eu lembro que eu saía com meu pai, eu sou madrugueiro. Quem me segue nas redes sociais aí deve acompanhar que eu acordo ali 4 horas, 5 horas da manhã no máximo. Eu sempre fui de acordar cedo e estar com meu pai. Meu pai acordava, bicho, ia pro quartinho dele e começava a planilhar as coisas no caderninho, né? Não se falava tanto em Excel, ou ele não tinha habilidade na época. E eu acompanhava todo esse movimento. Sempre gostei de estar perto, de ajudar, de planilhar e de visitar com ele terreno. Pô, a gente saía 5, 6 horas da manhã com ele de carro, entrar em terreno, subia com o carro ali no passeio para entrar literalmente dentro. Isso já foi me provocando desde muito cedo, né? Lá para os 18, quando a gente vai para a faculdade, acho que eu nem pensei no que eu ia fazer, né? Eu já estava
direcionado para engenharia. Meu irmão também, 1 ano de diferença. Caímos na engenharia. Eu cheguei a pensar, na verdade, em fazer administração, porque eu estava já gostando muito do lance da loja. A loja, naquele momento ali, nessa faixa dos meus 18 anos, estava sendo a bola da vez da família, né? Era um negócio que estava em completa ascensão. Meu pai já tinha saído do banco. E as construções eram um negócio paralelo, porque estava se dedicando extremamente à loja. A gente já estava nessa época, se eu não me engano, com 2 ou 3 unidades aqui em Salvador, na praça de Salvador, Lauro de Freitas. E aí começou a minha trajetória. Comecei dentro de loja, dentro da engenharia também, e fui buscando me especializar. Formei em engenharia, busquei especializações, fiz gerenciamento de projetos, fiz gerenciamento comercial, fiz curso pra caramba, fiz especialização pra caramba. Recentemente agora fui até para os Estados Unidos buscar também especialização fora. Mas nesse meio tempo eu também me descobri muito. Eu fui atrás de novas ações empreendedoras, parcerias, tive consultora, tive sócios em obras de manutenção, de construção, de arquitetura. Me meti com alguns outros pequenos negócios, inclusive banda. Ele estava falando aqui um pouco mais cedo. Como eu tinha um dedo musical, eu sempre estudei música desde menino, cheguei a ter banda, dividir sociedade com isso. Então, assim, eu acabo criando uma resiliência muito grande porque eu acabei empreendendo em diversos segmentos. E, enfim, aos meus 30, então vou fazer 37 amanhã, com 34, 33 anos, já tinha tomado a decisão de sair da unidade da família, né? Eu estava um pouco incomodado, era uma situação muito confortável para todo mundo. Eu já tenho um filho mais velho, meus irmãos não têm, meus pais estão numa situação, graças a Deus, muito confortável, e eu senti que eu precisava dar mais de mim, né? Eu achei, não que eu sei muito mais ou menos do que ninguém, mas eu senti que eu podia dar muito mais e que o espaço estava apertado. Você queria escrever a sua história, né? Queria escrever literalmente a minha história. Nesse meio tempo eu escrevi um livro, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Joguei esse livro, comecei a trabalhar nele para jogar para o mercado, acabou que casou com a minha saída do negócio no mesmo período e eu acabei caindo na indústria de alimentos, né? Eu tenho uma consultoria paralela que eu toco clientes de confecção e moda, clientes da indústria, clientes no ramo de varejo também. Montei um projeto na minha página de varejo de material de construção, por isso até esse bordão voltado para o segmento de material de construção. A gente tem toda uma comunicação voltada para esse público, vai estar lançando um curso agora até o final desse ano, falando com esse público especificamente. O livro tem uma abordagem muito forte para o segmento, né, tratando aí as maiores particularidades com eles. E eu hoje estou à frente da indústria de alimentos, né, uma operação agroindustrial, com suinocultura, com avicultura, um plantel de mais de 1.500.000 aves, quase 500 funcionários. Então, assim, é um desafio grande, paralelo à consultoria, paralelo à família, paralelo a tantas coisas. Mas o empreendedor gosta disso, né? Ele gosta do desafio, gosta do corre-corre. Essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa vida. É esse desconforto que nos deixa confortáveis. E eu acho que se faltar, bicho, eu passo mal. É isso aí. E aí você falou de uma questão importante, porque você já termina a primeira pergunta para mim contando que você entrou na indústria alimentícia. E eu ia abordar justamente essa pegada agora com você para entender dessas experiências diferentes que você teve ao longo da sua carreira agora na indústria alimentícia, né? Além disso, você acabou de falar, consultor, conselheiro de empresas, você é um cara que transitou de várias formas. Eu queria entender de que forma que o seu caminho como empreendedor foi se moldando até que você conseguisse se encaixar em uma área tão diferente da área que você nasceu e foi criado, que foi a área de construção e varejo. E você cai agora no comando de uma operação gigantesca da indústria de alimentos, né? Totalmente divergente ou muito peculiar, diferente com relação ao que você fazia antes. E em que momento também que você percebeu que você já tinha adquirido know-how suficiente para levar suas experiências para outras pessoas, para outras empresas de segmentos diferentes, no intuito de ajudá-los a alavancar? Vamos lá. No processo de entrevista, né, quando eu tive o convite para visitar essa operação agroindustrial, na entrevista perguntaram exatamente isso. Como é que você vai tocar? Você veio de outro segmento, de outra área? E eu disse a eles, meus amigos, eu sou gestor, eu tenho os conceitos, né, processo de gente processo, colocar a pessoa certa nos lugares certos, fazendo certo. A particularidade dentro de cada negócio a gente aprende, entendo a velocidade que o negócio precisa, mas não acho que isso é determinante. O negócio existe, tem gente aí, o que a gente vai fazer é explorar e tirar o melhor delas. E assim foi, e assim tem sido. E graças a Deus os resultados
vem a cavalo, né? Vem junto e a gente consegue. Só para você ter ideia, só no primeiro escritório que a gente mexeu em torno de 10 pessoas, a gente colocou 7 pessoas para estudarem. Hoje já estou assumindo as 500 pessoas. Então, assim, o movimento é esse, é de promover a melhoria, promover o crescimento das pessoas. E, obviamente, também quem não quer, velho. A gente não perde tempo, né? A gente está aqui para fazer a máquina andar, trazer o sonho das pessoas, alinhar com o propósito da empresa, com o objetivo da empresa, e aí a gente poder caminhar junto de mão dada. Vamos lá, quando foi que eu percebi isso, né? Que eu tinha, talvez, essa facilidade com esse ponto. Em um determinado momento da loja, a gente vinha num momento a gente vinha caminhando para trás, a economia teve uma recessão muito grande aí depois de 2016, se eu não me engano, aproximadamente, 2015 aproximadamente, e a gente veio fechando algumas unidades de negócio. Por quê? Eram 7 unidades de negócio, 6 lojas e uma operação que era voltada para a consultora, e algumas unidades em família. A gente passou a fazer uma avaliação de resultado e falou: opa, isso aqui hoje está melhor alugado do que na operação. O custo, o transtorno não vale a pena. A gente foi reduzindo. Eu fiquei à frente das unidades. Em determinado ponto, o Vitor passou a ser a referência, a linha de frente da loja, literalmente. Meu pai se afastou dos negócios, foi meu irmão. Nós entramos numa franquia de um grupo franco-suíço, que é a Lafarge Roussin. Eu tinha relação direta com o CEO, tanto da Lafarge como da Dicenza, né? Vou falar aqui o nome, não tem problema nenhum, com eles. E aí eu comecei a ver esse pessoal me provocando, né? A gente participou do conselho, a gente virou a loja piloto, a loja referência, todos os novos franqueados iam nos visitar. O pessoal ligava para mim perguntando: Vitor, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Parará. Aí eu era um cara, continuo sendo um cara relativamente organizado, gosto de planilhar, gosto de documentar, sou um cara bem pragmático nessas questões. Comecei a distribuir esse material, foi aí que nasceu logo a ideia do livro. Falei: peraí, tem muita informação aqui, eu preciso juntar isso de algum modo e levar isso para as pessoas, contribuir um pouco com o nosso segmento dessa forma. E assim foi. Nessa época aí eu estalei o dedo e falei: cara, eu vou fazer isso aí, vou trabalhar mais forte com a imagem da consultoria, de Vitor em si, como consultor, como homem de negócios, não atrelar tanto ao segmento de material de construção. E graças a Deus, onde pude botar a mão, Deus vem honrado aí e me dado a oportunidade de colher bons resultados e, enfim, promover pessoas, que é o que a gente mais gosta, diga-se passagem, porque uma das coisas que eu gosto muito de liderar times é fazer as provocações, né? Eu sou um cara de extrema provocação, de olhar para um cara que está sentado e falar: bicho, o que é que tu quer da tua vida? Daqui a 5 anos, 10 anos, você quer estar onde? Você vai ter filho? O que é que você está esperando? Tá aqui batendo cartão? Quer só o salário? O que é que você quer fazer? Aí o cara: pô, eu penso nisso. Vamos fazer conta, velho? O que você ganha hoje, dá para você fazer isso? Não dá. O que você precisaria fazer a mais? Que resultado você me entrega que eu posso lhe remunerar mais para você vir comigo, eu te ajudar a atingir o sonho, você ajudar a empresa e a gente caminhar junto? Aí o cara começa a falar: opa, eu já sei como é que a gente vai fazer. E, enfim, isso aí é um argumento que a gente vem trazendo. Aí o time começa a ver o movimento de algumas pessoas vindo com você começa a montar uma estrutura que não está caminhando não, está decolando, sabe? E aí o mercado percebe isso, né? O mercado percebe a concorrência, pessoas que estão ali dentro do negócio. Claro, no meio de 500 pessoas é bem complexo, porque a linha operacional é mais difícil de chegar. Eu tenho 2 anos à frente desse grupo agroindustrial. O movimento para se mudar uma cultura de empresa em torno de 5 anos, mas eu acho que para 2 anos a gente já tem resultados assim surpreendentes, não só numéricos, né, não só refletidos ali na DRE, na última linha, mas também a nível intercultural, no movimento de pessoas, de crenças. A empresa, para você ter ideia, é lotada em Feira de Santana. E aí é uma região que eu ouvi muito quando cheguei. Você vai ver o que é lá. Porque Feira de Santana é assim, que as pessoas são assim, aqui é interior, aqui é isso e aquilo. Não, meu amigo, peraí. Aqui do lado a gente tem Vonda, a gente tem Pirelli, a gente tem grandes distribuidores. É verdade. A gente vai fazer uma provocação e essa galera vai vir. Pô, de 10 a gente colocar 7 universidades, eu não vou botar dos 500, metade ali, eu sei que eu não vou ter esse poder, mas pelo menos a base administrativa, a linha gerencial, eu não abro mão. E aí eu trouxe gente de Ford, gente de Ambev, gente de operações já robusta, que já entendiam de processo, já entendiam que, por exemplo, uma auditoria não é para desconfiar que você está roubando, é para garantir que os processos estão acontecendo como eles foram concebidos. Por quê? Porque o processo é algo que garante o resultado. Eu sempre falo isso, né? Pessoal: Vitor, por que burocratizar? Velho, não é burocratizar. Uma empresa que não burocratiza, ela
de fato é mais leve, mas ela não garante um resultado na ponta. Então, quando eu te dou uma certa independência para você fazer do seu jeito, eu posso ganhar uma agilidade, mas eu não sei em quanto tempo nem o resultado que você vai me entregar. Verdade. Essa é a grande diferença. O processo nada mais é do que uma sequência de tarefas que garante um resultado. Quando você faz dentro de algo pré-determinado, você me entrega aquilo que eu preciso. E o que é que a gente faz com isso aí? Eu gosto de trabalhar a partir disso aí, a autonomia. Por quê? Você não vai mexer no meu processo, mas você sabe o que é que eu espero de você ali. Então eu te dou autonomia de, numa eventualidade, você poder fazer uma pequena modificação, ajuste, mas desde que você levante a mão, volte e fale, eu mexi no processo porque eu vi uma nova oportunidade, enfim. E aí é o processo de remodelação e você ir melhorando a cada dia. Melhoria contínua, né? E falando em melhoria contínua, é importante, porque além de enxergar isso no seu currículo, isso é muito claro quando a gente olha, mas até na nossa conversa, no nosso bate-papo, mesmo você galgando altos espaços ao nível de gestão na sua carreira, você se mantém muito dedicado à educação contínua. Né? Me parece ser uma grande preocupação sua e uma grande prioridade dentro da sua trajetória, essa questão de estar preparado. E aí eu já queria usar esse seu modelo provocador de gestor, de gestor para gestor, para que você provoque quem está em casa quanto à importância dessa educação contínua dentro do negócio. Porque a gente tem aí pequenos, micros, médios, até grandes empreendedores que estão assistindo a gente nesse momento. Tem também aquele cara que está querendo ter um sonho, que está querendo ter um projeto, que tem uma grande ideia na mão, mas que ainda não deu o primeiro passo. Está ali esperando o momento correto, ou não está se sentindo seguro ainda não está vendo o chão abaixo dos pés, né? Como a gente conversou um pouquinho fora daqui do estúdio. Provoca a galera sobre a importância da educação contínua nesse processo do empreendedorismo, cara. Cara, vamos falar vamos separar aqui dois viés. O primeiro, eu acho que é dentro já de uma operação. Eu sempre pauto todos os meus processos, e dentro da indústria hoje, apesar de ser uma indústria baiana, que tem sim uma grande relevância aqui no mercado local da Bahia, mas eu sempre falo para eles, a gente está dentro de uma multinacional. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. E aí eu tenho pessoas que continuam sendo, estão lá, são pessoas excelentes, mas quando a gente subiu um pouco a régua, quando a gente trouxe gente, quando a gente colocou processo, quando a gente se depararam com a debilidade técnica em alguns aspectos, porque elas sabiam fazer muito bem aquilo que elas aprenderam até ali, mas não tiveram a capacidade em algum momento de buscar outras soluções. E o que é engenharia? Engenharia é buscar resolver problemas. Então, por isso que eu digo que eu sou um cara defensor de conceito. Eu não sou um cara preparado para dirigir um carro daqui até ali. Eu sou um cara que digo assim, qual é o seu problema? Eu quero chegar em tal lugar. Pronto, pode ser de carro, de moto, de avião. Eu vou dar um jeito de lhe trazer de tal ponto a tal ponto e garantir o resultado que você espera. Então, eu acho que a educação ela vem muito para preparar o indivíduo para dar condição de fazer não só o usual, aquilo que ela aprendeu, mas de buscar opções e alternativas. A competência técnica ela vem empregar no sujeito o conceito daquilo que ele faz. E não simplesmente ensinar para dirigir, você puxa a marcha para cá e faz esse movimento que você vai fazer o carro caminhar. Então eu penso um pouco dessa forma. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu estava conversando com uns amigos ontem, a gente falava um pouco de plano de negócio. Aí um amigo consultor falou assim, plano de negócio é freio, não é acelerador. Eu falei, bicho, depende. Claro que se você for botar tudo na ponta do papel, você às vezes vai fazer conta e vai dizer, cara, eu tenho uma aplicação rendendo mais do que o que esse projeto está me mostrando. Por outro lado, como empreendedores, como pessoas que pensam às vezes no que não é tangível, a gente olha alguns movimentos de mercado, a gente olha o coração, a respiração, e a gente entende, rapaz, isso aqui vai pirar, isso aqui vai fazer o que ninguém conseguiu fazer, isso vai resolver um problema que ninguém resolveu. Isso você não tem como prever. Né? A galera, hoje eu estava vendo uma provocação de um gestor na internet, e ele falando, quer ganhar dinheiro? Aprenda a resolver problema. Quem vai ganhar dinheiro é quem aprende a resolver problema. Então, assim, o empreendedor, ele não vai... Imagina Steve Jobs lá atrás, se ele se parasse com um problema. Pô, estou trabalhando com tecnologia. Quanto é que eu preciso para pensar num computador, o computador ganhar escala, expandir para não sei o quê? Ele não pensou em tudo isso. Ele pensou no problema. O problema, ele deve ter feito alguma análise, botou um primeiro dinheiro, tomou tropeços e vários tropeços, quem for buscar a história aí vai entender, e chegou no ponto que chegou.
Então, eu acho que a educação, ela te dá uma base, mas o empreendedorismo é que ele vai te dar um empurrãozinho, sabe? O que você não pode é tratar a sua educação contínua com a base cultural que, infelizmente, a gente tem no Brasil, acho que não é na Bahia, de um modo geral, no Brasil, que é aquele discurso de que a prática é diferente da teoria. Se você tem uma teoria bem difundida, faz uma conta, a conta tá te levando pro verde, meu irmão, é o empreendedorismo que vai te levar pro azul, pro verde, não sei qual o verde estonteante, mas é a energia que você vai botar mais do papel é que vai fazer você ser o cara fora da curva. É isso aí. Inclusive, eu acho que fica aqui já um insight bacana para quem está assistindo a gente, porque tem muita gente que começa com pouca base educacional e dá certo. Sim. E tá tudo bem, porque deu certo e o cara aprendeu muito na prática ali. A prática é 70% do negócio, de fato. A experiência vivida e a gente entende que, inclusive, falamos isso também um pouco agora há pouco, da importância de dar tempo para que as coisas aconteçam, porque por muitas vezes o nosso tempo ele é acelerado demais, o nosso desejo, a nossa vontade de realização ela é muito célere, né? E nem sempre a gente está tão preparado assim para receber a responsabilidade, para receber os louros dessas conquistas. Exatamente. Sem ter a experiência, a bagagem. Tá? Então é muito importante para quem já começou, para quem não começou, mas que acha que é foda no que faz. Eu sei que você é foda no que você faz, mas, cara, não é porque você é muito bom no que você faz que você não tem que melhorar. A gente sempre tem que melhorar. Então, a gente sempre tem o que aprender, com quem aprender e aonde aprender. Essa é a grande lição da vida. Nós fomos feitos, gerados para viver uma vida de aprendizado o tempo inteiro. Então, assim, seja esse aprendizado institucional, acadêmico, ou seja, esse aprendizado de vida na parte prática, na parte da vivência, mas aprender faz parte do processo de crescimento. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. Cara, e hoje em dia, eu brincava com a minha irmã, a gente falando dessa parte de música, né? Quando a gente ia lá atrás, né, moleque, a gente queria estudar um método, alguma coisa de um instrumento, velho, a gente pegava um VHS que alguém que tinha para dividir esse VHS, rodava a Bahia toda, um fazia cópia, e a gente tinha a maior dificuldade de estudar um método. Hoje você abre no YouTube, irmão, você vê tudo em meia hora. Lenta, em rápido. É verdade. Redesenho. Então, assim, não tem desculpa hoje para quem não se redesenha. Aí falando do segmento de material de construção, que é uma coisa, é um segmento que eu tenho um carinho muito grande. Sou conselheiro hoje, inclusive, da associação da Bahia de lojistas de material de construção. Cara, eu fico chateado quando eu vejo lojas, eu brinco com eles. Eu fiz uma palestra agora em Itabuna, inclusive dividi palco com o Alfredo Soares do G4. E fiz uma pergunta provocativa no final. Eu falei, sua loja é um depósito de material de construção? Sua loja é uma loja de material de construção ou sua loja é um shopping do lar? Porque assim, a galera que tá mais nova, com a visão mais pra frente, já entendeu que a mulher também quer estar dentro de uma loja de material de construção, mas olhando coisas pro lar, pensando no ambiente, pensando na área gourmet e tal. A loja de material de construção não é só um ambiente de manutenção, de graxa, de sujeira, de poeira. Então, você vai hoje em algumas lojas que, a equipe tá de sandália, que tá tudo sujo, bagunçado, que você não tem nenhum atrativo, que você não tá olhando pro lado decorativo, que inclusive é onde tá a rentabilidade, que você sai daquela proposta de preço e valor para poder provocar o seu cliente, aumentar seu ticket e por aí vai, e fica nesse discurso de depósito e sacando areia. Cara, eu tive 7 unidades de negócio, lojas menores, lojas maiores com mais de 1.000 metros, e eu posso lhe garantir, tudo vai do posicionamento que você defende. Eu tive lojas com 30 metros quadrados que tinham o mesmo posicionamento de uma de 1.000 metros. Então, o cara que ainda se enxerga dessa forma, no meu ponto de vista, tá fadado ao fim. É isso aí, eu acho que em qualquer negócio, né? Você deu o exemplo do material de construção, mas em qualquer negócio, enquanto a gente fica preso dentro da caixinha, né? Sem observar os detalhes do negócio da gente, e por muitas vezes, Vitor, tem muita gente com grandes negócios na mão, como você falou aí agora, mas que não reconhece o potencial que tem também. Tá? E aí o cara tem lá a loja de material de construção, mas nem ele se acha bom o suficiente, nem ele acha a loja dele boa o suficiente, nem ele consegue enxergar a importância dela, e ele está pouco preocupado se está lá o pó de cimento ou pó de gesso para o cliente passar o dedo no produto ou não, porque ele não consegue se enxergar tão valoroso, né, como ele deveria se enxergar. Então isso vai muito da autoconfiança que a gente tem que adquirir ao longo do tempo e do empoderamento, né, digamos assim, né, do cara saber que ele
faz significativamente uma diferença, independente se ele tem um funcionário ou 1.000 funcionários, ele está mudando a vida de alguém, transformando e mexendo na economia do país. Cara, eu vejo isso, eu sou um cara muito de percepção, né? De estar rodando vários segmentos e trazendo elementos de um para outro. Para você ter ideia, eu fui em 2000 e alguma coisa, a Casa do Porco, um restaurante super premiado de São Paulo, logo próximo da inauguração, eu estava saindo de um evento em São Paulo, falei, vou passar lá, eu estava sozinho, cheguei lá, meu irmão, aquela fila, eu peguei uma senha, falei, rapaz, não vai dar tempo porque eu vou pegar um voo. Aí esperei, abriu, tal. Falei com a moça, ela falou, eu tô sozinho, eu como até em pé, mas eu queria conhecer o restaurante de vocês hoje, é possível? Ela, você tá sozinho? Eu tô sozinho, espera que eu vou lhe arrumar espaço. Irmão, ela pegou, me encaixou no cantinho, me deu cardápio, me explicou, conversou, super receptiva, recebi a comida, foi assim, uma real experiência. E eu fiquei observando todo o movimento de prato, de serviço, de alguém que passava e recolhia seu prato imediatamente. E aí eu trouxe isso para conversar com a gerência da unidade nossa de negócio e falei dessa experiência. Eu falei, rapaz, eu quero levar vocês lá para vocês entenderem que não é porque o ambiente é chique, não é porque é bonito, não é porque tem um mármore assim, não tem nada disso, velho. São as pessoas que fazem. Você sabe que passou uma pessoa da limpeza, me viu com um prato ali, tinha acabado de comer ela, o senhor já terminou? Pegou e tirou com a vassoura aqui no canto, foi lá e levou o prato. Cara, isso é fantástico. É verdade. Em Feira de Santana, que assim, tem lugares sim que a gente peca ainda com pouco serviço, mas tem lugares que é padrão São Paulo. E você acha que lá não cobra mais caro? Cobra padrão São Paulo. Por quê? Porque entrega uma experiência muito similar. Então é um restaurante que tem uma boa apresentação de prato, usa bons insumos, é um ambiente super agradável. Então assim, acabou essa conversa de... Inclusive no livro eu narro uma história interessante. Me levaram para conhecer no interior da Bahia umas unidades de negócio que é voltada para o frango vivo. Olha que legal isso. Frango vivo é porque a gente distribui o frango vivo também, além do frango industrializado, já beneficiado, né, com marca e tudo mais. E ele falou, a gente tem que transformar esse cara de frango vivo para um cliente de frango industrializado, né? A gente vai colocar freezer e tudo mais. Aí eu perguntei assim, na cidade lá já tem aquelas farmácias com alumínio composto, Brasil, São Paulo? Não, já tem. Eu falei, não quero lá. Mas por que, Vitor? Eu falei, não quero. Porque eu sei que eu vou encontrar. Se esse cara tá até hoje vendendo frango vivo e o interior já tá nesse movimento, alguém já engoliu ele. Não é possível. Marcaram para lá. Cheguei lá, meu amigo, eu narro essa experiência no livro. Do lado direito, um hipermercado pequeno, mas... Pequeno lá, vamos lá. Acho que uns 200 metros de loja. Não é tão pequeno assim, mas fachada, alumínio composto, endereçado, conferência, todo mundo fardado, organização de setores. Padrão que a gente encontra aqui na capital. Do lado esquerdo, uma delicatessen com balcão, girando, o pessoal tomando ali açaí, almoçando, não sei direitinho. Atrás, um imóvel alugado com hortifruti, porreta, tudo super decoradinho, bonitinho. E isso no centro do interior. E aí fizemos toda uma visita técnica, saímos, eu, a dona, o gerente comercial. E aí, Vitor, você achou o quê? Eu falei, narrei isso que eu narrei aqui agora. Eu falei, olha o que esse cara tem. A prateleira do cara tá com as etiquetas lá de caneta. O cara tá do lado do outro ambiente. Do lado a gente tem 5 guichês lotados. O cara entupido de funcionário. Ele tá lá sozinho, uma senhora, coitada, de 70 anos no guichê, que ele disse que é a maior funcionária dela. Uma cliente que ele disse que é cliente, se honrando, que eu acho bonito até, louvável. Tem uma cliente lá de, 50, 60 anos. Mas o estabelecimento em si, bicho, vazio. Do lado esquerdo, ele tinha também um balcãozinho, que era um guarda-volumes, com a filha de 40, nossa idade aqui, 40 anos, sentada apoiada no balcão. E eu disse, cara, vocês não estão conseguindo entender que a perspectiva de futuro de negócio dessa pessoa, dessa figura, já acabou? Ele tem um imóvel porque tem. Inclusive o imóvel do hortifruti atrás era dele. Eu perguntei, vem cá, por que você não vende fruta aqui? Ele, eu tô na frente aqui, é o centro. Todo mundo vende fruta aqui. Eu falei, cara, o cara tá alugando imóvel de trás por 20 mil reais e não consegue ter a percepção de botar isso como mais um atrativo. Enfim, enquanto uma pessoa dele que deveria ser segunda geração, deveria estar mudando a mentalidade, deveria estar empurrando o negócio para frente, está encostada num balcão. O mesmo balcão do lado, o cara tá ali vendendo almoço, açaí, rentabilizando 1 metro quadrado de loja. E aí eu falo assim, cara, não tem como. Os interiores hoje, por que eu falei disso? Para dizer assim, que até os interiores do estado, da Bahia, que o Nordeste hoje está anos-luz atrás de regiões como o Sudeste. Perfeito. O interior da Bahia também quer coisa boa. O interior da Bahia também paga por coisa boa.
Senão as grandes drogarias, as grandes franquias não estariam entrando lá. E já tem, pô. Açaí, os grandes hipermercados já estão todos lá. Então assim, acabou, o cara tem acesso à internet, o cara tá vendo, ele tem direito a fazer o mesmo curso que eu fui para Miami fazer, só que ele faz online. Por que não? Exatamente. O advento da velocidade da informação deu acesso a todo mundo para tudo. Então, todo mundo quer desfrutar das mesmas coisas, né? Todo mundo quer ter a benesse de ter direito a usar coisas boas e se alimentar bem, frequentar bons ambientes. Eu acho que as fronteiras foram derrubadas nesse momento aí, né? Sem sombra de dúvida. Magno, eu falei esses dias com o time lá, eu brinquei, né? Tava provocando, mapeando alguns cursos, entre eles o Wharton e Harvard, lá nos Estados Unidos. E aí você tem alguns cursos que de fato são bem salgados, não vou dizer que são inacessíveis, mas são bem salgados, porém você tem curso de Harvard, inclusive grátis. Curso de 600, 800 dólares que você paga lá parcelado e você vai fazer à distância e tem um diploma de Harvard. Eu te pergunto aí, se você rodar a cada 100 pessoas no seu horizonte de trabalho, perguntar quem teve interesse de um dia clicar lá e entender, cursos bobos, cursos de venda, mas bicho, só de você ter a chancela, diz assim, sabe, isso muda a percepção. Então, perfeito. Eu tô falando isso porque eu provoco muito meu time, eu provoco minha linha operacional, mas provoco amigos, empresários, pequenos empreendedores, grandes empreendedores, para falar, cara, o universo é tão amplo ao seu redor que você não tem ideia nem de um décimo do que o que tem à sua disposição. Porque, na verdade, Vitor, acho que a gente começou a falar muito em a régua, né, que a gente se mede, elevar a régua, subir a régua pra gente... E eu acho que esse tempo da régua também já passou, e aí eu vou trazendo uma alusão aqui pro seu negócio, vai ter que começar a usar treino, aí treino é grande, porque assim, a galera tá voando lá em cima. A galera tá voando, pô, então senão a régua já ficou pequena, então a gente tem que começar a se medir sempre para mais, e tem muita gente que entra na zona de conforto porque já conquistou algum espaço e acha que não precisa continuar se exigindo tanto. E talvez esse seja o maior erro do empreendedor, né? Talvez esse seja o maior pecado, porque tinha muito mais para dar, com certeza. Pois é Sócrates, né? Que falava, sei que nada sei. A gente vai estudando, vai descobrindo as coisas e a gente percebe que o universo é tão amplo, quanto mais a gente avança, mais a gente descobre que é amplo, que a gente pouco sabe das coisas. Eu sou de fato um entusiasta de pessoas, né? Meu time, eu brinco, todos sabem mais do que eu. Eu sou talvez se eu fosse um sensei, eu era o mestre que saberia menos do que todos os meus alunos. Léo, até um amigo nosso, já esteve aqui com você, Léo Leão, um abraço, meu amigo. Ele fala muito do T-shaped, né? Que é você ter as características essenciais para a sua função, para aquilo que você está à frente, e você ter ações paralelas, né? Conhecimentos gerais agregados que lhe colocam na mesa para diversas discussões. Eu acho que eu sou um pouco disso. Eu sei o que eu busquei a nível de gestão, entender a fundo de processo, entender a fundo de mapear e estruturar o número para saber o que é que o negócio precisa e conhecer de pessoas. E busco conhecimentos semelhantes. Mas, por exemplo, hoje eu estou com uma operação que eu tenho engenheiros mecânicos, tenho engenheiros de produção, eu tenho contadores, fiscais, equipe de finanças. E eu duvido que eu saiba mais do que o assunto deles, do que eles mesmos. Mas eu sei fazer as provocações necessárias e juntos temos essa parte da autonomia que eu falei um pouco mais cedo, de permitir com que eles errem e que eu estou junto, que se errar, se acertar, a gente está de mão dada. Agora sim, a gente sabe qual é o resultado que a gente tem que dar, que a gente tem que entregar para o acionista. Isso a gente não vai abrir mão. Se errar, meu irmão, a gente vai correr 10 vezes mais do que o que a gente já estava correndo. Se tiver faltando fôlego, a gente vai tirar de algum lugar, mas a gente vai entregar. Então, eu acho que um pouco desse espírito do querer fazer de um objetivo, não sei se tangenciável ou não, mas esse espírito é o que o grande empreendedor ele tem que colocar à frente, né? Muitas vezes os empreendedores, como meu pai, é um cara que começa sozinho, saiu de um trabalho, ficou sozinho, ele e a esposa, e naquele momento o empreendedorismo reina. O problema é que quando o negócio vai crescendo, vai ganhando forma, ele precisa entender que ele tem que continuar empreendendo, mas também tem que aprender a administrar. É isso aí. E aí que muitos dão o famoso voo da galinha, né? Muitos batem a cara com a parede porque ou insistem em empreender de forma desordenada, fazendo as famosas confusões patrimoniais, aí começa a comprar carro em nome da empresa, aquela confusão toda. Ou o contrário, o quer administrar demais o negócio porque foi ele que fez e não quer ouvir opinião, não quer validar ou confiar nas competências de novos talentos que estão ali para crescer e botar o sonho delas alinhado ao sonho da empresa. E, enfim, aí muitos acabam, infelizmente, ficando pelo caminho.
Você participou de um programa de liderança para gestores da Dale Carnegie, não foi? Olha que bacana. Super renomada instituição e você ainda foi premiado lá dentro, cara, né? Como é que esses conhecimentos que você adquiriu lá influenciaram na sua abordagem com relação à liderança e à gestão? Cara, eles foram, assim, foi um grupo essencial na minha formação. Eu fiz 5 treinamentos com eles. Fiz competências interpessoais, liderança para gestores, fiz, não me lembro, apresentação de alto impacto, fiz também negociação, também fui premiado no treinamento de negociação com eles. O de liderança foi um dos... Primeiro, eu sou muito competitivo, né? Então, ninguém pode falar nada assim que vai ter um prêmio, vai ter uma competição, sai de baixo. Eu não vou atravessar ninguém, mas eu vou pro pau, eu vou pra briga. Eu sempre gostei disso. E no programa de liderança para gestão, nada mais era do que você aprender diversas ferramentas, o que é muito legal, porque eram ferramentas realmente muito práticas, ferramentas essas que você, numa pós-graduação, vai passar 2 anos para aprender. Ali você aprende o básico, o rápido, o que provoca o time e faz a gente buscar logo um resultado. Então peguei essas ferramentas, coloquei em prática. É o que eu te falei, como surgiu até o livro. Eu sou um cara muito de pegar e testar e validar, escrever e redigir tudo que eu faço. E fui fazendo, busquei um objetivo, atingi esse objetivo e trouxe para a mesa, né? O bacana do treinamento de liderança para a gestão da Dale porque é um treinamento que o treinador, o trainer, ele é só um vetor. Quem valida e quem premia o ente, o melhor, né? A pessoa em destaque é o time, são os colegas. Então, eu não me lembro quantas pessoas eram na equipe daquela época, mas eram em torno de 20 pessoas, se eu não me engano. Então, entre os 20, foi um reconhecimento de todos os colegas de que eu tive o melhor resultado. E esses são resultados não só numéricos, mas resultados também em torno de todos os aspectos ligados à liderança, de engajamento de time, de alinhamento com a proposta da empresa, a cultura, enfim. E aí, graças a Deus, isso mudou um pouco a chave da minha cabeça, porque aí a gente começa aquela história da autoconfiança, de falar, pô, eu sei tudo isso, é que eu fui premiado, instituição norte-americana, colegas validaram, ali do lado de empresários, do lado de gestores, de líderes, de CEOs, e os caras, pô, votaram em mim. Eu falei, peraí, a brincadeira tá começando a ficar séria e eu vou fazer valer esse troféu. É um troféu que fica em minha mesa, diga-se passagem. Pra onde eu vou, eu levo, penduro, boto ali no cantinho, porque aquilo ficou meio que um amuleto, né? Eu passo na mão assim, faço um carinho, me dá uma energia e eu vou embora. Para você, Vitor, qual é o papel de um líder no negócio, cara? Como é que a liderança pode contribuir para o sucesso, para o fracasso, para o insucesso de um negócio? Cara, como eu sou um cara muito de conceito, eu falo muito com o meu time. Eu dou exemplos de minha casa. Quando eu converso com o meu time, por exemplo, a organização, eu falo de meu filho de 11 anos e o de 7 anos, o João e Luca. Eu falo que são meninos que são crianças que brincam, que pintam parede, que pulam em sofá, mas que sabem que quando chega da escola tem que tirar o sapato, que tem que comer, que tem que tomar banho, que tem que fazer o dever. Então, primeiro as obrigações para entregar o resultado que espera e depois vem a bonança. Então, por que eu falo isso? Porque eu acho que eu acabo sendo um pai do time, né? Eu sempre falo isso, nós não somos uma família, nós somos um time, tem que saber um pouco da diferença. A diferença é que o pai, ele acaba às vezes se deixando levar um pouco do sentimento. E eu tenho sim sentimento. Pô, quem é que gosta de demitir uma pessoa? Quem é que gosta de às vezes ser firme demais com alguém? Jamais grosseiro, eu acho que firme é a palavra. Mas às vezes é necessário, porque o compromisso com o resultado tem que ser. Eu brinco, por exemplo, quando a gente faz gestão orçamentária, né? Pego todos os líderes, gestores, engenheiros, falo, a gente precisa estruturar um orçamento para a gente buscar um resultado tal. Aí o pessoal fala, Vitor, mas a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa fazer aquilo. Aí eu falo, bicho, imagina tudo, você ganha R$1.000, você está gastando 1.200, você vai fazer o quê? Você vai gastar os mesmos 1.200? Você vai ter que dar um jeito, você vai ter que tirar de um lugar, vai ter que vender alguma coisa. Não tem segredo. Empresa é um organismo vivo, como é o nosso corpo. Se tiver alguma coisa acontecendo de ruim, o corpo vai falar, vai reclamar. Assim como é o orçamento de casa, é igual ao orçamento de empresa. Se você economizar, souber ser produtivo, conviver com o que você ganha e ainda sobrar, você vai ter cada vez mais. Se você usar sempre ao limite, gastando, mas isso não retornar de nenhuma forma, não tem outro caminho. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu penso muito na figura do líder como o pai, né? A imagem na frente do filho, da esposa, do provedor, do cara que vai chegar à frente, que vai organizar as ideias, que vai organizar o orçamento e que vai estar olhando para o futuro da casa.
Show de bola. E você que tá aí, tá gostando do bate-papo e não se inscreveu no canal, chegou na metade do caminho, não ouviu o carão que eu dei no começo, vai lá, se inscreve agora no nosso canal, ativa o nosso sininho para você receber notificações, compartilha com todo mundo. Você tá vendo que o bate-papo com o Vitor aqui tá incrível. Deixa também seus comentários aqui embaixo, fala o que você tá achando, manda as perguntas, o que você quiser. Manda pra gente aqui, pra gente continuar. Manda pra aquela galera que você sabe que se interessa por gestão, por liderança, por empreendedorismo. Sai mandando pra geral, manda pra aquele colega seu que você sabe que quer empreender, que quer mudar de vida, que quer subir a régua ou a trena. Manda pra ele já começar a se interessar mais pelo assunto, começar a entender mais e começar a praticar a liderança na sua vida, a paternidade, como o Vitor falou aqui agora, nos seus negócios. Vitor, você já gerenciou equipes de todos os tamanhos, né, cara? Características diferentes, locais diferentes, lugares com culturas diferentes, capital, interior. Então, assim, você é um cara que está bem resiliente, experimentado nessa questão de liderança já. Conta quais foram os principais desafios que você teve para gerir equipes grandes, diversas, quais os princípios e princípios chaves, digamos assim, para você fazer com que essa gestão desse certo. Cara, o primeiro grande desafio sempre é a cultura. Tá? Sempre é a cultura. Independente da cultura antiga ou a que predominava ser boa ou ruim, eu acho que isso é muito relativo, mas você conseguir colocar a sua cultura. Esse é o grande desafio, né? Eu sempre falo, eu não estou no negócio por acaso, eu não fui lá para tomar conta, eu fui com um propósito meu que está alinhado com o propósito da empresa. E assim é com meus clientes, assim é com todo o time de consultoria, parceiros de negócio. A gente não está por acaso, não estou lá batendo cartão. Então, você conseguir trazer todo mundo para esse viés de olhar para frente, olhar para o futuro, usar como referência as grandes empresas. Por exemplo, eu sou em Feira de Santana. Eu falei, a visão era de, porque aqui no interior, a mão de obra é difícil, a gente só pega por indicação. Velho, a gente criou processo seletivo, a gente fez provas de avaliação. Eu me lembro bem, uma pessoa da equipe na época falou, Vitor, mas o pessoal vem aqui para cortar frango. Eu falei, tá, mas vamos começar, me dê oportunidade. As primeiras pessoas que a gente veio contratando, montamos um processo, eu fiz uma abordagem, um receptivo, né? Não me engano, em torno de 20 ou 30 na primeira pré-seleção, e expliquei que eu estava chegando ali, que a empresa estava passando por um novo momento, que a gente tem uma nova perspectiva, e assim, você vê os olhos brilhando assim, pô, que legal, o diretor veio receber a gente, isso já vai mudando toda a atmosfera. E aí quando a gente fez o primeiro processo seletivo, ainda não tinha um RH estruturado, eu peguei as provas, conversei com ela, provas de conhecimentos gerais e algumas competências de raciocínio lógico. Mostrei pra ela, tá vendo isso aqui, ó? A gente tá fazendo prova, não me lembro se era menor aprendiz, mas eram cargos iniciais, né? De operação. E eu falei, tá vendo aqui, ó, a letrinha? Tudo organizado, ó, raciocínio lógico, bacana. Pode ir lá cortar o frango, mas é uma pessoa que a gente sabe que a gente já pode puxar aqui para ser um analista, que pode puxar para dar um apoio no administrativo, que a gente pode buscar talvez ensinar um Excel e ser apoio do planejador de produção. Então, assim, existem sim grandes talentos. Agora você precisa saber como provocar essas pessoas, né? Como você vai aproveitar esses talentos? Não é possível que a indústria, né, a fábrica o frigorífico, ele tem 240 funcionários aproximadamente. Não é possível que no meio de 240 talentos não existe talento. No meio de 240 pessoas não existem talentos. Claro que tem. Agora, vai muito de quem está em cima, da cultura que está empregada naquele ambiente. Então, primeiro grande desafio, sem sombra de dúvida, é a cultura. Segundo grande desafio dentro da cultura, você promover essa visão de futuro. Por quê? É muito difícil você planejar. Eu sei o que a corporação espera de mim, eu sei o que a corporação quer chegar. Eu sei qual o plantel que eles querem de aves, eu sei qual faturamento que eles estão esperando, eu sei quem é a primeira, quem é a segunda na Bahia. Então, tudo isso está mais ou menos, mas ainda estava muito sombrio. Você trazer isso, metrificar e dizer, ó, a gente está nessa distância desse ponto a esse ponto, aí é um segundo grande desafio. Porque você ou frustra as expectativas, ou você também surpreende, né? Aqui existe um leque de oportunidade e aí você precisa saber se a sua linguagem enquanto gestor, no caso, se você for um funcionário ou um prestador, se isso está alinhado com a perspectiva do seu cliente. Se tiver, maravilha, vocês vão caminhar juntos. Se não tiver, às vezes você vai dizer, cara, esse pessoal não quer isso, né? O que aconteceu, por exemplo, com a minha família, posso falar isso abertamente, eu saí dos negócios da família porque as minhas expectativas enquanto gestor, enquanto sonhador, posso falar assim, eram diferentes dos meus pares, né? Meu irmão, meu pai
eles já estavam vendo outro momento, a gente já tinha subido, descido, mas graças a Deus o negócio sempre com muito equilíbrio financeiro, mas não estava no mesmo momento que o meu. Então, quando a gente mapeou, idealizou o que cada um queria, cada um fica para um lado. Inclusive é um dos capítulos que eu falo no livro, que eu recomendo demais para todo mundo que tem empresas familiares. Porque é um capítulo dedicado ao processo de governança corporativa, ou seja, sucessores. Isso aí. Inclusive, eu acho que tem aí Você falou uma questão importante. Você chegou numa fábrica onde as pessoas não tinham um RH estruturado na contratação e... Eu vou usar uma palavra, talvez eu me engane, e as pessoas vão me perdoar com certeza no futuro, e talvez não valorizassem tanto a contratação da base operacional, digamos assim, tá? Da qualificação da base operacional. E tem muito empresário e empreendedor que tem empresa, até empresas médias e grandes, viu, Vitor? Que pelo menos você deve ver muito isso também, que tem departamento pessoal e acha que tem RH. Né? E o DP e o RH são coisas completamente diferentes. Você tem um DP para montar uma contabilidade, pagar um vale transporte e uma alimentação, mas o RH estratégico ele é fundamental na construção de um time de verdade. Você não consegue aculturar uma empresa se você não tiver um time bem consolidado. Um time que entenda o que você está fazendo, que perceba o que você está fazendo, que consiga acompanhar o raciocínio dos líderes, né, dentro do projeto. E se a base vem forte, então o time vem forte no futuro. Então quando você tem uma base que você pode aproveitar essa base depois de treinada, você tem aí ouro em pó para poder trabalhar e tornar a sua empresa uma potência muito maior no futuro. Então quem ainda está no DP, gente, corre aí para começar a procurar um profissional de RH estratégico, porque é fundamental no crescimento. Eles falam, né? Comece pelo RH. Qual o primeiro conselho que você dá para uma empresa estar assinando? Comece pelo RH. Agora, vem cá, você como consultor, mentor de empresas, conselheiro de empresas, cara, eu acho que você mergulha de fato no universo empresarial de cada um, né? Você vai lá tentar entender a cultura, a gente acabou de falar de cultura aqui, os problemas, né? Você navega, transita num âmago, no íntimo desses negócios. E quais são os problemas mais comuns que você encontra hoje no empresariado, cara? Isso é um tema polêmico. Mas vamos lá, para começo de conversa, processo de governança corporativa, processo de sucessão. Estou em empresas que já estão na 4ª geração, passei por empresas da primeira para a segunda, mas basicamente todas elas têm essa dificuldade. É muito difícil você pegar nessas empresas uma visão muito clara do papel do segundo, né? Porque o primeiro fez, criou com meu pai, mergulhou, meu pai, a gente estava falando aqui se teve educação, se formou, meu pai não formou, foi um empreendedor que saiu do zero, conseguiu construir uma carreira lindíssima, mas não soube preparar a segunda. Mas, enfim, eu e meu irmão, graças a Deus, a gente sempre correu atrás, sempre gostamos, tomamos gosto, mas aí não tivemos espaço. Então você sempre entra nisso. Quando a segunda geração quer, não acha espaço, quando a primeira quer que a segunda, aí a segunda às vezes tem coisa demais e não sabe aproveitar. É o que a gente vê, infelizmente, muitas empresas aí não chegando, talvez nos 30, 20, estourando 40 anos de vida. Já outras empresas mais estruturadas, posso dar exemplo da Ferreira Costa, eu tive assisti uma palestra do seu Guilherme, ele botou os filhos para estudar, obrigatoriamente nos Estados Unidos, todos passaram por processos internos dentro da empresa, trabalharam fora para vir maduros para que ele pudesse passar o bastão. Empresas desse patamar, são empresas centenárias também que a gente está falando, tá? Mas são empresas que organizaram toda essa passagem de bastão, talvez esteja na 4ª, 5ª geração. O grande lance é você entender como é que a segunda geração, primeiro se ela quer, é diferente dela depender daquilo. Eu já cansei de falar, por exemplo, quando eu estou em empresas familiares, de falar assim, aquele sujeitinho ali é o que? É primo, é vizinho, é alguma zorra lá. Qual é o resultado que ele tem que entregar? Não, é porque ele fica ajudando. Eu falei, faz o seguinte, ganha quanto? Pode dar o dinheiro para ele e manda para casa. Aí veja, eu falei, é isso mesmo, bicho, sabe por quê? Porque esse espaço que ele ocupa, eu podia estar rentabilizando 3, 4 vezes mais com o mesmo salário. Outra coisa, qual a mensagem que eu passo para o time quando eu tenho entes familiares de alguém que não produz? Perfeito. Ou que produz pouco, enfim. Então, assim, quem tá no jogo, velho. Tá todo mundo se queimando. Então, assim, eu não sou contra você ter familiares. Pelo contrário, eu acho que se você tem essas pessoas próximas, vamos fazer o proveito, porque são pessoas da sua base de confiança, pessoas que você consegue explorar mais, mas sim você tem que ter alguns critérios, né? Vamos dizer assim, as regras da casa. Meu esposo ficou 3 anos sem trabalhar, a gente não trabalhou junto um dia sequer. Porque eu sei, pelo meu comportamento, pelo dela, que não vai dar certo.
Então a gente se respeita, a gente preferiu ficar um de cada lado. Quando a gente fala de empresas familiares, esse para mim é um grande ponto. É você determinar quais são as regras do jogo. Você tem na sua cartela de empresas que você assessora, faz consultoria e gere empresas com mais de 180 milhões de faturamento ano, cara. Um número extremamente expressivo. Desafiador. Né? Alcançar esse patamar, sem dúvida, exige muita dedicação, resiliência, gestão, mas, sobretudo, eu acho que tem que ter aí um segredo, se é que é um segredo, para se encontrar o equilíbrio entre o desejo do crescimento, o desejo da alavancagem, o desejo do lucro financeiro e a gestão, de fato, da organização e da manutenção do equilíbrio organizacional, da cultura, né, e da estratégia do negócio, cara. Qual é esse segredo para manter o equilíbrio entre essa alavancagem e a manutenção dessa estrutura organizacional? Esse é um desafio. Toda essa parte de alavancagem, ela vem muito do desejo, né? E a necessidade de crescimento contínuo. Os concorrentes não param de crescer, o mercado não para de crescer. Então você tem que ser sim provocativo em todos os sentidos, tem que estar buscando oportunidades, buscando dinheiro barato para botar para dentro do negócio. É assim que se faz todo esse processo, não tem como fazer diferente. Mas você também não pode organizar. Se você organizar demais, você não cresce. Se você crescer demais, você corre o risco de dar um passo maior do que a perna. É um desafio, cara. Isso aí não vou dizer a você que tem que parar, organizar para depois a gente crescer. Eu acho que é um verdadeiro cabo de guerra. É um cabo de guerra, porque todo e qualquer movimento que você faz de alavancagem, você estoura, rompe alguns pontos da empresa que você deixa brecha assim, nos processos. Né? Por outro lado, se você tem um time competente, um time capaz, você resolve esses problemas com muita velocidade. Né? Eu brinco lá com o time que o problema não é a gente errar. O problema é a gente repetir o erro e a gente não ter a capacidade de resolver aquele erro com velocidade. Porque o que vai transformar a gente em relação à concorrência não é o quanto a gente erra, nem o tamanho do erro, não é nada disso. É a capacidade de corrigir rápido. Eu acho que tem um grande paradigma para o empreendedor nesse ponto aí, né, cara? Porque, assim, não existe nada perfeito, esse é o começo do discurso, então não dá para a gente começar com o mundo encantado, perfeito. A gente tem que começar a aprender com os nossos erros e muitas vezes trocando o pneu do carro com o carro andando, né? E tangenciando o negócio com ele já funcionando muitas vezes para o caminho mais correto. Então, vamos lá, primeiro progresso, depois ordem, digamos assim, né? Você não consegue sair de cara 100% organizado, com tudo mapeado estrategicamente, plano de negócio perfeito. Sempre tem as oscilações, por mais que você desenhe o negócio antes, e tem muita gente que não tem preparação para desenhar o negócio antes. Então, contamos a história do seu pai aqui algumas vezes no meio do caminho. Então, assim, começou e deu certo. E ao longo do tempo ele foi melhorando, e ao longo do tempo ele foi aperfeiçoando, e ao longo do tempo ele foi profissionalizando. Então, o caminho vai muito passando por esse momento de você ir ao longo do projeto melhorando o projeto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o não alavancar. O alavancar causa muito arranhão, muito risco, muita brecha, como você falou. Geralmente, a alavancagem traz inicialmente problema de caixa, né? E fundamentalmente nas empresas, muitos desconfortos. Mas não alavancar significa dizer que a sua empresa está de certa forma morrendo, porque quem não cresce morre. Quem não cresce está morrendo. Né? Quem não está crescendo está morrendo. Então, tem um paradigma muito pesado nessa história para o empreendedor. Né? É aquele, o anjo e o demônio na cabecinha daqui do cara falando, ó, expande. E o cara, não, segura, expande, segura, expande, segura. Então, por muitas vezes, eu acho que a característica da coragem é uma característica fundamental para o empreendedor, né, cara? Porque como você disse, é um cabo de guerra incansável e que no final, nenhum dos dois lados ganha. Né? Você tem que encontrar um equilíbrio para ficar com a corda tênue sem que ela se rompa ali o tempo inteiro, e você vai gerando esse equilíbrio, trazendo com esse equilíbrio o crescimento da sua empresa. Minha querida amiga Fábio Maimone, um abraço para ela. Ela escreveu já 2 livros, O Mapa da Coragem, e ela fala muito sobre isso. A coragem é treinável. Né? O medo nada mais é do que um sentimento balizador, assim como a adrenalina. Né? Você tem ali esses 2 elementos dentro do seu eu que te provocam, em alguns momentos, a tomar algumas decisões. A adrenalina, se você não controla, você vai fazer bobagem, pode levar inclusive a óbito, a morte.
E o medo também não pode lhe privar de fazer tudo na sua vida. O medo é só um sinalizador. Então, às vezes, esse sinalizador da pessoa está mal programado. Ele está descalibrado. Descalibrado, está lá embaixo. E assim, é o que a gente fala com as pessoas. Por exemplo, vamos para coisa boba, né? Eu brinco até que isso aqui são coisas que no Brasil a gente explora muito pouco, diferente, por exemplo, da cultura dos Estados Unidos. A oratória. Nos Estados Unidos, as crianças apresentam o trabalho nos grandes palcos, teatro, anfiteatro para todo mundo. Aqui ainda é uma coisa, eu acho, muito lenta. E assim, eu peguei, por exemplo, o time, eu fiz todo o time do frigorífico, né, da indústria, como eu cheguei lá, e coloquei todo mundo para apresentar o seu núcleo de negócio, o resultado obtido, o orçamento, para a principal acionista do grupo. E aí, pessoal, mas Vitor, a gente vai apresentar para ela. Eu falei, vai, porque assim, o meu trabalho é fruto do trabalho de vocês. Se eu não conseguir mostrar para ela que eu tenho um time de competência, velho, assim, meu trabalho não está realizado. Não adianta chegar lá, mostrar um PowerPoint, mostrar dinheiro na conta dela, beleza, eu vou me vender. Mas veja, o trabalho aqui é multiplicar. Eu preciso mostrar para ela que eu tenho um time competente para a gente alavancar, para abrir 2, 3, 5, 10 unidades, para a gente sair do Brasil. Porque senão o quê? Como é que eu vou mostrar ela que eu tenho a capacidade de multiplicar? Eu falava muito isso com meu pai. Eu falei, pai, você sabe como é que a gente se torna onipresente? Sabe como é que a gente consegue estar em vários lugares? Através dos processos, através da cultura, através dos objetivos. Quando você coloca isso dentro das pessoas do time, você consegue se multiplicar, né? Então você, quando perde o medo, você começa a trabalhar, voltando para a parte da oratória, essas pessoas hoje todas apresentam os resultados do negócio para acionista. Eu disse, vocês estão prontos para qualquer multinacional. Você acha que a pessoa que, quando eu cheguei, que estava ali sentadinha atrás de uma mesa, atrás de uma cadeira, que só fazia um lançamentozinho, sei lá, pega um caso de uma fiscal, por exemplo, fazer um lançamento fiscal. Hoje você apresenta uma DRE para acionista da empresa. Minha amiga, você saiu de um analista para uma contadora. Em 6 meses, em 8 meses, em 10 meses no máximo é o que a gente está falando. Então assim, é a mesma pessoa, são os mesmos ensinamentos, são os mesmos processos. Agora, a provocação, a calibração do medo, da adrenalina, de vou errar, vou acertar, vou falar com a dona é diferente. Então, por que eu falo isso? Eu estou trazendo um exemplo muito simplório, mas se a gente levar para um dos negócios, não é diferente. Você conhecer o seu eu, a gente falava mais cedo da chave da autoconfiança, a gente fala, pô, isso aqui é o seu, eu domino, não tenho que ter medo. Eu conheço você, eu conheço o seu negócio, você conhece as praças, você conhece esse Brasilzão, por que eu não vou expandir? Por que eu não vou para outro estado? Por que eu não vou para outra região? Vai, pô, vai que não vai dar certo. É isso aí, geração de valor, né? Quem quer aprender mais com o Vitor pode seguir o Vitor nas redes sociais também, mas além disso, quem se interessa pelo mundo dos negócios pode curtir também o programa do rádio lá, o Axé Business, na rádio CBN. Eu queria que você contasse para a galera como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu o seu projeto, a sua experiência e qual o DNA desse programa que está fazendo um maior sucesso aí, cara. O Axé Business nasceu, na verdade, eu montei um programa na minha rede social, no meu Instagram, o @VitorDTN, e comecei a falar com o público de materiais de construção. A gente faz uma linguagem muito direta para esse pessoal e comecei a trazer pessoas do meio, representantes, diretores, gerentes, coordenadores do setor, para a gente falar do meio e poder compartilhar um pouco de experiências e ferramentas para o meio, para o segmento. Ali eu conversei com o Bruno Nery. O Nery é especialista em marketing, conhecidíssimo na praça, tocou a operação da Comércio Ramos, que era uma grande loja aqui da região durante muito tempo. E aí a gente batendo um papo lá, logo depois, nos bastidores, ele falou comigo, Vitão, eu estive na rádio esses dias e o pessoal me fez uma provocação, né? Pô, vamos botar um programa, tal, como é que você tá, tal. E aí ele ficou louco, me ligou no dia seguinte, a gente chamou o Ricardinho Panuca, que é um especialista em gestão de pessoas, um cara que trabalha com o Tony Robbins, está na Suécia agora, inclusive. Aí ele tem uma produtora lá que também promove eventos. E enfim, juntou uma conversamos com a CBN, CBN amou o projeto, convidou, abriu espaço para a gente, e a gente hoje está falando de negócio, de empreendedorismo na nossa Bahia. A essência é falar de negócio, falar de marketing, de branding, falar de empreendedorismo, mas trazendo muito do axé, né? Muito dessa essência baiana, da forma como a gente coloca, do calor humano que o baiano tem e a forma gostosa que a gente tem de empreender, que talvez em outras regiões a gente não consiga, é um pouco mais frio, né? Mas graças a Deus a Bahia tem aos poucos conseguido seu espaço aí. Show de bola. Maiores conquistas e maiores lições da sua carreira? Cara, maiores conquistas eu vou dizer 2, né? Eu te falei aqui mais cedo, eu tive
uma experiência de quase morte, apesar que, graças a Deus, eu não foi nenhum acidente nem nada, mas eu tive um câncer. E então é um susto muito grande, pô. Você tem filho, pra você ter ideia, o dia que eu fiquei muito mal foi o dia que eu sentei no sofá, olhei para meus filhos e me imaginei um fantasma sentado, cara. Então, a dádiva da vida, de valorizar quem tá perto, eu acho que é um dos maiores méritos, né? Depois que você passa por um susto desse, você valoriza muito. Só que, paralelo a tudo isso, também veio... eu acho que a autoconfiança foi um dos maiores méritos, dos maiores ganhos, dos maiores conquistas que eu tive. Já tive conquista de número, de troféu, são coisas materiais, são coisas que permitem a gente conquistar, sim, conquistar a casa, conquistar um carro legal, fazer uma viagem, enfim, o que for. Mas já teve aquela pergunta, né? Uma certa feita, eu não me lembro quem foi, mas perguntaram o que você preferia hoje? Começar com o dinheiro que você tem e um conhecimento zero? Ou você queria ter todo o conhecimento que você tem, mas sem dinheiro nenhum para começar? Cara, sem sombra de dúvida, o conhecimento. Porque o conhecimento me deu network, o conhecimento abriu porta, o conhecimento me deu autoconfiança. E eu acho que uma das maiores conquistas, de fato, sem sombra de dúvida, foi a autoconfiança gerada através do conhecimento que eu conquistei até então. Olha aí, vamos falar do livro? Vamos falar do livro. Me conta desse livro aqui, recém-lançado, Voo da Galinha. Olha que livrão bacana, cara, bonito, muito bem... Lindão, colorido. Preparado. Gostei muito da capa, viu? Eu já tô com o meu aqui autografado, cara. Esse livro aqui, ele fala dos erros, acertos, ferramentas que vão levar aí a excelência no varejo. Todo mundo que é varejista aí, mas eu acho que até quem não é varejista... É a ferramenta para o gestor, né? Tem muita coisa legal, bacana aqui. Eu passei o olho rápido, certamente será a minha próxima leitura de cabeceira. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do Voo da Galinha, Vitor. Cara, o Voo da Galinha nasceu nessa época da franquia. Eu estive no projeto junto com o pessoal da Lafarge-Holcim, onde muitos me procuravam para trocar informação, pedir auxílio, conselho e tal. E eu tinha muita coisa documentada, resolvi compilar isso tudo e transformar no livro. Pra você ter ideia, eu escrevi cerca de 300 páginas, aí finalizado e compilado, né, diagramado, ele finalizou em torno de 260 páginas. Tem diversas leituras nas referências bibliográficas, você vai ver que tem obras muito conhecidas, frases de diversos leitores, e nada mais é do que um compilado de tudo aquilo que eu entendo ser essencial para um gestor. Por que um pouco de varejo? Porque eu falo um pouco de pegadinhas da nossa tributação brasileira, eu falo um pouco de gestão financeira e contábil. O gestor tem que entender minimamente o valor do dinheiro, o gestor tem que entender minimamente fazer uma leitura de uma DRE para entender qual a composição do resultado dele. Eu estou indo até de trás para frente. Falo um pouquinho de gestão logística para entender o que é o pulmão da empresa, né? A importância que é você gerir os seus insumos dentro do negócio, principalmente de varejo, de material de construção. É onde estão os principais ativos da empresa, o dinheiro empregado está na maior parte das lojas e unidades de negócio, todo dentro de estoque, então é importante você saber gerenciar isso. A gente fala um pouco aí muito da parte de marketing também, de vendas, saber estabelecer metas, saber estabelecer objetivos, saber montar um plano estratégico, saber montar um benchmark, fazer uma análise de concorrência. Na introdução do livro também eu conto um pouco da história, faço algumas provocações sobre o olho do dono que engorda o boi, faço algumas correlações com leis da física, força é igual a massa vezes aceleração, onde eu digo assim, para você ser forte, irmão, você tem que pegar a sua unidade de negócio, mas ela tem que ter poder de tração, ela tem que ter poder de acelerar, porque se você só for uma unidade grande e robusta, você se torna pesado e lento. Perfeito. E aí o mercado te engole. Enfim, é um livro de muitas provocações, tem muita ferramenta, análises de como você pode entender as suas maiores fortalezas do seu negócio e você como gestor, e também como você analisar as suas fraquezas e trabalhar nesses pontos de deficiência. É um guia. Por que o Voo da Galinha, Vitor? Cara, porque em diversas partes do livro eu cito a nossa história enquanto lojista, que a gente nunca fechou, a gente nunca faliu, nada disso, pelo contrário, foi uma decisão de retração. E meu pai, meu irmão hoje ainda está no negócio, e optaram por reduzir. Mas o que eu enxergo hoje, com a experiência que eu tenho, por passar por outros negócios muito maiores, com muito mais pessoas, eu falo, cara, nós éramos para ser hoje talvez um dos maiores do estado, ou até com potencial muito maior. O que faltou só foi o querer. E por que eu vou da galinha? Porque muitos elementos falhos
dentro de processos simplórios, como não ter um planejamento estratégico, como não saber onde quer chegar, como não ter as metas bem definidas, como você não ter um gerenciamento de rotina diário, que gerenciamento de PDV, né, de ponto de venda, é essencial para uma loja de varejo de material-construção, levou a gente a dar voos curtos, saltos curtos. Eu brinco, né? A galinha é uma ave como outra qualquer. Eu perguntar qual é a semelhança dela com um pássaro. Tem asa, tem bico, tem pena, tem tudo que você imaginar, se a gente falar de forma leiga. Mas por uma questão musculoesquelética, uma questão estrutural, ou seja, coisas elementares e comum às outras, ela não consegue decolar. Então, para ela decolar, ela precisa mexer na estrutura de coisas essenciais. E aí você sai de galinha para virar águia, para virar, enfim, pode virar um tigre, não precisa voar, mas com velocidade, com voracidade para abraçar o mercado. Mas é um livro que eu fiz com muito carinho, porque de fato está em cima de erros, de coisas que eu testei, errei, acertei, provoquei, olhei o que o concorrente fazia, copiei, testei. Então, assim, eu acredito muito que tudo que está aí, na base do conceito, se você replicar no seu negócio, não tem como não dar certo. Quem quer comprar esse livro que ficou morrendo de vontade, com água na boca em casa, onde é que ele acha o Voo da Galinha? O Voo da Galinha hoje está na Amazon, já está disponível tanto para Kindle, como o livro físico, para ser distribuído aí em qualquer parte do mundo, tá à disposição. Na nossa Praça da Bahia aqui de Salvador, eu sei que está nas livrarias da Leitura, tá no Parque Shopping ali na Lucência, se eu não me engano, na Escariz, no Shopping Barra. Salvador eu me lembro das lojas, mas aí fora da Bahia eu sei que ele já está indo, se eu não me engano, para São Paulo e Recife, e aí aos pouquinhos está chegando. Foi um livro independente, então tem um pouco dessa lentidão no processo de distribuição, mas quem quiser, você pode estar no Alasca, pede na Amazon que vai chegar. Vai chegar. E tudo que é bom passar rápido, o podcast passou voando hoje aqui, cara, já batemos o nosso tempo aqui muito rapidamente. Boa. E eu queria fazer a última pergunta do nosso podcast, que já conhecido aí, é o jeito que a gente gosta de encerrar aqui. Eu queria saber o que é o sucesso para Vitor Novaes, cara. Cara, o sucesso é estar bem consigo mesmo. O sucesso de alguma forma, se você tiver algum grau de ambição, não é ganância, é de ambição, de conquista, que você esteja afinado com esse propósito, respeitando sempre o próximo, respeitando aqueles que estão ao seu redor, e podendo propiciar um ambiente de crescimento, não só com você, mas com quem está próximo, né? Eu sempre, como eu disse, meus times são pessoas que eu gosto, confio e valorizo muito. Então, eu só entendo que o meu crescimento vem quando deles acontece. E aí, o resto é consequência. A empresa cresce, você cresce, dinheiro passa a ser, de fato, consequência para tudo isso. E sucesso nada mais é do que você estar afinado com um pouco de tudo isso aí. Olha que lindo. Vitor, muito obrigado pela sua participação, cara. Eu queria te dizer que esse bate-papo com certeza rendeu bons aprendizados para todo mundo que está em casa. Antes da gente encerrar, eu queria chamar a produção para entregar aqui um mimo, né? Uma experiência aqui do nosso pod. Muito obrigado. Para que você tenha boas recordações aí. Posso abrir? Claro, fica à vontade, é teu. Olha, meu amigo, coisa linda, maravilha. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigado, de cara com o senhor. Esse aqui vai ficar na mesa, viu? Tem que ficar na mesa. Olá. Aí eu quero ver nas postagens também, hein? Vai ver. E para você que está em casa, essa era a nossa ideia, te inspirar, te levar a enxergar a sua situação hoje de uma forma diferente. Fazer você sair um pouquinho da caixa. É para isso que a gente traz gente com tanto conteúdo, com tanta história inspiradora, com tantos insights poderosos. É para isso que eu dedico o meu tempo aqui. É para a gente tentar alcançar você no seu íntimo, para que você possa dar passos maiores, voos mais longos, menos rasos, e que você possa mudar a sua história no futuro. E se a gente conseguir mudar de uma pessoa aqui, Vitor, já está valendo todo o nosso esforço, não é isso, cara? Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, @MagnoLuiz com 2 S, porque eu gosto de sucesso em dobro. Então, vamos lá, vamos voar. Vitor, muito obrigado pela participação. Tamo junto, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente de cara com o senhor. Eu que lhe agradeço, muito obrigado. Um abraço a todos aí. Vamos voar. Vamos nessa.